Olá, eu sou André Carvalho, sou gestor responsável pelos fundos macro aqui na Principal Claritas, e hoje vamos falar sobre os principais acontecimentos do mês de junho e sobre o cenário prospectivo, bem como sobre as principais mudanças de posicionamento nos portfólios dos fundos Claritas Hedge, Claritas Total Return, Claritas Advisory, Claritas Inflação Institucional e Claritas Institucional. No mês de junho, começando pela parte internacional, nós tivemos mais um mês de arrefecimento da economia norte-americana, com moderação de atividade econômica, dados de inflação melhores, aí não só quantitativamente, né, com o número vindo abaixo do esperado pelo mercado, mas qualitativamente, né, com uma composição mais benigna. E ainda assim, o Fed seguiu com uma retórica cautelosa, né, em relação à condução de política monetária. Em sua última reunião do dia 12 de junho, o FONC manteve as taxas de juros inalteradas, como esperado pelo mercado, né, no intervalo de 5,25 com 5,50, mas promoveu alterações significativas nas suas projeções, né? Então ele passou a sinalizar apenas um corte de juros no ano de 2024, né, contra o cenário anterior, em que ele falava em 2 cortes, né, jogou esse corte para 2025, como também alterou aí uma taxa terminal maior do que na reunião passada, além de manter uma postura, né, aquela postura data dependent, né, de que ele precisaria observar ainda mais dados benignos de inflação para ganhar a convicção necessária para iniciar um ciclo de corte de juros, né? Ainda assim, né, a gente aqui na Claritas, na Principal Claritas, a gente não mudou o nosso cenário base, tá? A gente continua acreditando em 2 cortes de juros ainda em 2024, né? Começando ali em setembro, 25 bips em setembro e 25 bips em dezembro. Tá? Agora, ainda nos Estados Unidos, saindo ali do campo econômico para o político, né, a gente teve aí, acho que uma primeira amostra, né, das repercussões, das possíveis repercussões do ciclo político eleitoral nos Estados Unidos nos mercados, né? A gente teve o primeiro debate presidencial, né, e a performance do candidato democrata foi muito ruim e levantou dúvidas aí em relação à sua viabilidade como candidato, né, na viabilidade da sua candidatura e sobre as reais chances de um candidato democrata vir a ganhar as eleições. Isso gerou um aumento né, grande de volatilidade no mercado, nos ativos, e é algo que deve ganhar, é um tema que deve ganhar ainda mais relevância agora no segundo semestre. Tá? Já na zona do euro, o ECB deu início ao seu ciclo de corte de juros, fez uma redução de 25 bips também, como já era esperado pelo mercado, mas de forma tímida, né? Sem se comprometer de antemão com uma continuidade desse processo à frente, né? Ele se antecipou aí ao Fed. Eu acho que necessita aí agora de ter um pouco mais de conforto pelo lado da inflação ou né, um eventual início do ciclo de corte por parte do Fed. Já na esfera política, né, aqui também a política impactando os mercados, né? A gente viu uma vitória expressiva da direita nas eleições parlamentares na França e que apontam para uma mudança relevante na dinâmica do atual governo e adicionam incerteza sobre a condução das políticas econômicas nos próximos anos. E também levou a um aumento generalizado do prêmio de risco nos ativos da região aí no mês de junho. Tá? Para concluir a parte internacional, na China, sem grandes novidades, o mercado segue assimilando os efeitos de todos os estímulos dados pelo governo central ao longo dos últimos meses e a sua eficácia para promover uma retomada mais sustentável da economia
que é uma economia que apresenta uma série de problemas estruturais, né, seja no setor imobiliário, mercado de trabalho, regulação excessiva, além de questões geopolíticas que dificultam aí, né, essa retomada econômica. Passando agora para o Brasil, né, acho que apesar desse ambiente global mais benigno, o mês de junho foi bastante desafiador para os ativos brasileiros. Tá? Assim, acho que reagiram, né? A gente ficou aqui muito mais atrelado às nossas próprias idiosincrasias, né? E notadamente aí a deterioração dos fundamentos fiscais e o aumento do ruído político. Tá? Assim, o Banco Central fez a parte dele, né? Entregou lá uma decisão consensual pela manutenção da taxa Selic em 10,50, a sinalização de manutenção nesse patamar restritivo por um longo período. Tá? Essa decisão mostrou aí um alinhamento entre os membros do Copom, tá? Reduzindo aí um pouco daquele ruído causado pela aquela última reunião, né? Que foi aquela votação com dissenso, recuperando aí um pouco da credibilidade do Copom, do BC, né? E contribuindo para uma descompressão no prêmio dos ativos locais. Tá? Só que, infelizmente, essa melhora durou pouco, na medida em que o governo se mostra incapaz de demonstrar de forma convincente um comprometimento com o equilíbrio de contas públicas, né, e com o arcabouço fiscal. E diante do esgotamento das medidas para aumento de arrecadação, né, e total falta de disposição para redução de despesas, né, por parte do governo, aquela devolução daquela MP que limitava o uso dos créditos de PIS e COFINS pelas empresas, né, que foi devolvida pelo Congresso, aquilo assim, acho que evidenciou uma falta de tolerância por parte da sociedade a mais aumentos na carga tributária e precipitou um debate inevitável sobre dinâmica fiscal, né? Então, nesse ambiente de maior incerteza fiscal, deterioração do cenário macroeconômico, isso levou a uma piora expressiva nos preços dos ativos brasileiros, a forte abertura da curva de juros, uma depreciação muito significativa da moeda, né? O real perdeu mais de 6% só no mês de junho, já era o 7º mês consecutivo de piora, né, do real frente ao dólar, e colocando o Bacen novamente aqui numa situação bastante delicada para a condução de política monetária à frente. Tá? Nesse contexto, né, em termos de posicionamento das carteiras, no book doméstico nós zeramos a posição comprada em dólar contra o real, né, uma posição que foi bem sucedida, que a gente fez via estrutura de opções. Na parte de juros nominais, a gente só manteve posições táticas no mercado de opções de juros. Tá? Promovemos ainda, na parte de renda fixa, nós promovemos ainda uma redução tática na nossa posição aplicada em juros reais, né, na parte ali curta intermediária da curva de juros reais. E na renda variável a gente continua mantendo, né, uma pequena exposição comprada, 100% redeada em put, né, comprada numa carteira aí com os cases de maior convicção da nossa área de equity, que a gente acredita que, dado o nível de valuation e de assimetria de preços que a gente vê na Bolsa hoje, acho que justifica se manter uma posição pequena comprada, mesmo nesse contexto macro bastante desafiador aí para a classe de renda variável. Então a gente segue com essa posição. Passando aí para o book internacional, a gente, na parte de moedas, a gente segue, né, com um book diversificado, explorando aquele tema de sincronia de política monetária ao redor do mundo, né, de algumas economias em relação aos Estados Unidos. A gente, na verdade, a gente só aumentou um pouco nesse book a nossa exposição líquida comprada em dólar, tá? E seguimos ainda com aquela exposição comprada em dólar contra o renminbi, a moeda chinesa. Na renda fixa internacional, a gente aumentou, na verdade, a nossa convicção no cenário de
início do ciclo de afrouxamento monetário por parte do Fed. A gente vem perseguindo esse cenário com posições aplicadas ali na parte intermediária da curva. Então a gente aumentou a exposição e adicionamos ainda uma posição tomada em inclinação na curva americana, que também tende a se beneficiar desse cenário de afrouxamento monetário. Além de uma posição também que a gente iniciou, uma posição relativa de taxa de juros entre economias desenvolvidas. Tá? E na parte de commodities, a gente zerou, né, taticamente, a gente continua gostando do tema de ter ouro no portfólio, mas a gente zerou taticamente, tá? Então, nesse momento, a gente segue sem nenhuma exposição em commodities no book. Acho que é só o que eu tinha para falar para vocês aí de update desse mês. E obrigado pela atenção e até o próximo mês.